Pronto, tá liberada, viu? Pronto. Bom dia a todos e a todas novamente. Vamos dar continuidade, né, às apresentações da seção 3 com o imaginário erótico sexual em obras modernistas. Eu sou a doutoranda da UFS, Elaine da Silva Plasto. Estarei aqui orientando, né, e assistindo o trabalho de vocês durante esse momento, né, até as 12h30. Então, o primeiro trabalho a apresentar é da Sara, com o sacrifício da figura humana no bestiário de Hilda Rift. Mas ela não se encontra, ou já entrou. Sara está por aí? Não, né? Então, vamos passar para a segunda apresentação, que é decifrar a esfinge de uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de Clarice Lispector, trabalho de Letícia Almeida Aleixo, mestranda da UFAL. Letícia, a partir de agora você pode iniciar sua apresentação. Você vai compartilhar slide? Sim, vou colocar aqui. Aparece para vocês já? Sim, sim. Pronto, acho que está só cortando um pouquinho a imagem, mas vocês conseguem ver bem? Sim, está bem, está ótimo. Pronto. Bom dia, meu nome é Letícia, sou mestranda da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e o meu trabalho é sobre decifrar a esfinge em uma aprendizagem ao livro dos prazeres de Clarice Lispector. Antes de dar início à pesquisa, eu trouxe uma breve apresentação da autora, né? Clarice Lispector, nascida em 1920, falecida em 1977, foi uma das autoras de língua portuguesa mais consagradas, com produção em diversos gêneros literários, conto, crônicas, romance, cartas, livros infantis, tradução. Publicou mais de 30 livros, sendo 23 deles ainda em vida, e o restante após sua morte, né, que eram obras inéditas. Dentre suas obras destacam-se Perto de um Coração Selvagem, de 1942, A Paixão Segundo GH, de 1964 e A Hora da Estrela, 1977. O centro deste trabalho é a obra Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, publicada em 1969, de Clarice Lispector. A autora apresenta uma narrativa já em andamento, que tem início por uma vírgula e é finalizada por dois pontos, num jogo de desconstrução de sentidos e de ruptura com a expectativa da leitor-leitora. A obra mostra a relação amorosa entre Lorelai, professora primária, e Ulisses, professor universitário. É através de angústias, desejos e sensações que Lore, como é apelidada, personagem feminina, é apresentada no romance junto ao seu processo de aprendizagem em busca do autoconhecimento, do prazer e do amor, em uma perspectiva heteronormativa, pois se trata de um casal formado por um homem e uma mulher. O teor mítico presente no romance Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres reforça a cultura patriarcal na relação mestre e discípulo, em que Ulisses é colocado em uma posição de ser de razão, enquanto Lore simboliza o desgoverno das paixões, aquela que necessita aprender. Além disso, podemos associar os personagens como símbolos de astúcia e sedução, através da palavra e do canto. A trama tece uma rede de associações e desdobramentos, uma relação em que o eu se completa pelo outro, mas que também diverge, ao mesmo tempo, do outro e da imagem que tinha de si mesmo, como ocorre quase sempre na narrativa de Lispector, em que as personagens, em especial as femininas, estão em contínua busca que nunca se encerra, de autocompreensão. Eu trouxe uma citação da Nadia Batela Gottlieb, né, que fala: por aproximações e afastamentos que se sucedem, a trama desenha uma rede de combinações em que um se complementa pelo outro, que também, simultaneamente, o contraria. Cada pessoa do par amoroso é, ao mesmo tempo, o outro, como espelho que reflete a mesma imagem, mas reversa de si mesmo.
Segundo Junito Brandão, né? Segundo Junito Souza Brandão, em seu livro Mitologia Grega, publicado em 1989, a esfinge é um monstro feminino que possui rosto, peito, patas e cauda de leão, dotado de asas e algumas vezes seios de mulher. Ela ficou muito conhecida por sua presença no mito do Édipo e no ciclo tebano. Em suas características, as esfinges possuem algo em comum. São insaciáveis por sangue e por prazer erótico. Só um ponto que existiram várias esfinges, tá, em toda a mitologia, mas a que mais se destacou foi essa, justamente pelo mito do Édipo. Os povos mediterrâneos viam as esfinges sob a esfera de um pássaro, sob a forma de um pássaro, fazendo com que elas fossem músicas que encantam perigosamente. A esfinge também era uma cruel cantora, uma alma pássaro, que estava pronta para atrair e destruir, cantar e encantar. Elas se tornavam poetas inspiradoras, mas eram temíveis sedutoras. Só um parênteses. Nas histórias das esfinges, quando chegava uma pessoa, um jovem, para decifrar o seu mistério, né, o seu enigma, quando ele acertava, a esfinge ela se autodestruía. E quando ele errava, ela devorava, né? Então, vocês vão ver alguns traços disso na obra que eu vou apresentar daqui a pouquinho. E aí eu trouxe uma citação do livro, Uma Aprendizagem, um Livro dos Prazeres, para iniciar essa análise com vocês. Usaria brincos? Excitou, pois queria orelhas apenas delicadas e simples. Alguma coisa modestamente nua. Excitou mais. Riqueza ainda maior seria a de esconder com os cabelos as orelhas de corça e torná-las secretas. Mas não resistiu. Descobriu-as, mas não resistiu. Descobriu-as esticando os cabelos, para trás das orelhas incongruentes e pálidas. Rainha egípcia? Não. Toda ornada como as mulheres bíblicas, e havia também algo em seus olhos pintados que dizia com melancolia: decifra-me, meu amor, ou serei obrigada a devorar. Lore deseja ser decifrada por seu amado, assim como a esfinge, ou ela teria que devorá-lo. Mesmo com todos os recursos usados para atrair Ulisses, a jovem só queria ser interpretada por ele. Sua voz está silenciada inicialmente, colocada na posição de uma aprendiz que é guiada por seu mestre, professor universitário. Contudo, no decorrer da narrativa, a sereia amadurece e ganha outros dons. Lore amplia sua identidade de modo que lhe surgem inúmeros questionamentos, principalmente sobre quem ela é. Quando eu faço referência à sereia, é porque o nome Lorelai faz referência a uma sereia que foi mencionada até no poema do Heine. E aí tem esse jogo também com a sereia, né, a representação. No início da obra, a jovem usava uma máscara que refletia uma pesada angústia. Sem seu canto, ela usa da sedução por outros meios. Sedução, temor, encantamento e medo estão associados à figura mítica. Mas os homens se aproximavam das sereias e esfinges pelo mistério que elas representavam. À esquerda tem uma representação das sereias gregas, que eram metade mulheres e metade pássaros. E à direita a gente tem a esfinge grega, tá? Que foi como eu já falei no começo, que tem asas de pássaros, corpo de leão, alguns traços de leão e rosto feminino. Em outra passagem do romance, há novamente uma alusão à esfinge, em que Ulisses diz: teu rosto, Lore, tem um mistério de esfinge. Decifra-me ou te devoro. A relação entre sereia e esfinge não está apenas no cantar, ou por ambas serem colocadas como monstros femininos, mas também na sua ligação com o conhecimento. No início, Lore usa da sedução superficial habitual, mas na noite em que finalmente vai ao encontro de Ulisses e eles se entregam um ao outro, ela vai sem máscaras, vestida em uma camisola por debaixo da capa de chuva. A sedução agora tem a ver com a busca pelo conhecimento ao qual ela se entrega e que fascina Ulisses. Estaria ela pronta? Assim como no começo da narrativa, no começo a narrativa se apresenta continuando o movimento de escrita. Ela termina com um indício,
dois pontos de continuação, de que prosseguirá para além do romance a dialogação apenas interrompida que a polarizou. Essa é uma citação do Benedito de Nunes, tá? Em 1995, em que ele está falando sobre uma aprendizagem ao livro dos prazeres. E aí é justamente sobre essa parte estrutural da obra que vai comprovar os traços míticos que eu estou mencionando. Uma aprendizagem investiga os caminhos que são propostos culturalmente para que a feminilidade se realize, sendo efetivada na própria escrita narrativa, em que o romance inicia de modo delimitado com uma vírgula e letra minúscula e termina categoricamente com dois pontos, abrindo portas para as inúmeras possibilidades além da obra. São estratégias narrativas que representam a duplicidade dos encontros com o outro, em que faces diferentes se confrontam. A contínua reflexão que Lore faz sobre si mesma e do outro se revela no romance, nas orações interrogativas e na ausência das personagens. A morte da esfinge que canta está ligada a traços humanos, demarcando a personagem feminina que muitas vezes é usurpada e que o seu falar é tratado como um abismo. Ulisses pode ter tentado guiar Lore em seu processo de aprendizagem, mas é somente por ela que vem o saber. É ela quem tece e canta a sua aprendizagem. Em uma aprendizagem ao livro dos prazeres, temos um romance que narra o aprender através da desaprendizagem dos saberes estereotipados. Narra a história de uma mulher em progressiva evolução, que caminha da dor ao prazer. O título da obra remete à aprendizagem que não se conclui, que é um processo contínuo, complexo e contraditório. Deixa eu só voltar aqui para não... Acho que caiu. Saiu o slide. Faltam Vê se 2 minutinhos para concluir, viu? Certo. Em uma aprendizagem ao livro dos prazeres, temos um romance que narra o aprender através da desaprendizagem dos saberes estereotipados. Narra a história de uma mulher em progressiva evolução que caminha da dor ao prazer. O título da obra remete à aprendizagem que não se concluiu, mas que é um processo contínuo, complexo e contraditório. Lispector, em seu romance, provoca a desarticulação no leitor, na leitora, fazendo-o questionar o que leva ao amor e o prazer. Essas são as minhas referências. E é isso. Obrigada. Muito bem, Letícia. Parabéns pela belíssima apresentação. Vamos deixar para comentar no final. Agora eu chamo Tamires e Yuri, está aí? Você está presente? Oi, estou sim. Olá. Tamires e Yuri Silveira vai apresentar, né, o título A Representação da Homossexualidade Masculina em Capitães de Areia, de Jorge Amado. A partir de agora, você já pode iniciar essa apresentação. Ok, vou abrir aqui para vocês. Tá dando para visualizar? Sim, está. Ok, bom, então antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento por esse espaço, né, pelo aceite do trabalho e por termos esse espaço para a gente dialogar e compartilhar nossas pesquisas, né, algo tão importante para a ciência, para o estudo, para a pesquisa, né, ter esse espaço, ter essa divisão, essa partilha. Bom, o trabalho que eu trago aqui hoje, ele envolve uma reflexão que eu trago de dentro da minha tese. Eu sou doutoranda da Universidade Estadual de Londrina, do programa de Estudos Literários, e fiz mestrado também na UEL, e esse trabalho envolve uma reflexão que não é muito presente, muito frequente em Jorge Amado. Se a gente for pensar em Jorge Amado, a gente encontra
muitos trabalhos, muitos estudos voltados às personagens femininas do autor. As mulheres de Jorge Amado são bastante reconhecidas, bastante estudadas. E considerando masculinidades como uma temática relativamente recente, ou não tão abordada, por enquanto, no que se refere a estudos de gênero, né, que fica um pouco de lado quanto à abordagem de estudos de gênero, principalmente em contraponto com a grandiosidade de estudos feministas, a gente não tem tanto enfoque assim para as personagens masculinas de Jorge Amado, embora sejam extremamente válidas, com padrões específicos que valha a análise específica voltada a essas personagens. Então, a reflexão que eu trago aqui hoje envolve a masculinidade, envolve as masculinidades, né? Pensando nessa temática plural em diversos aspectos e abordagens de Jorge Amado, e mais especificamente a representação da homossexualidade masculina nessa obra. Então, a homossexualidade masculina em Jorge Amado também é algo bastante frequente, a gente vai encontrar diversos estudos também, e só para se ter uma ideia, na década de 30, eu estudo romance de 30 na minha tese, a gente tem 4 obras. Então, em uma década, a gente tem 4 obras de um mesmo autor que abordam a homossexualidade de maneira bastante concentrada, que são Jubiabá, Suor, Capitães de Areia e País do Carnaval. Então, são 4 romances importantíssimos em que há a abordagem central da homossexualidade masculina. Antes, então, da gente partir para algumas análises específicas desse romance, considerando o curto tempo, eu trouxe alguns tópicos, né, para a gente abordar relacionado a trechos do romance, para que a gente possa fazer essa análise sucinta. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês o que é a minha tese, como que eu construo a minha tese de maneira bem resumida, né? E qual que é essa relação que eu faço de masculinidades. Bom, eu trago então uma reflexão geral sobre as masculinidades no romance de 30, pensando aí na pluralidade do que é o masculino, fazendo um caminho que vai do hegemônico ao subordinado, trazendo então conceitos que são cunhados pela Conel a respeito de masculinidade hegemônica e masculinidade subordinada, e tendo aí a homossexualidade como um dos aspectos que eu abordo, que eu desenvolvo ao longo da tese. Então, eu faço a leitura de 80 romances publicados ao longo de 30 e 39. Então, essa minha pegada de romance de 30 não envolve a ideia maior do romance de 30, já que o romance de 30 ele abarca décadas, né, que vai até mais de 50. Então, a minha pegada para a tese é uma pegada cronológica, ou seja, que vai de 30 a 39. Então, eu faço a leitura aí de 80 romances que são publicados nesse período, e desses 80 romances é que surgem as minhas análises e reflexões voltadas às masculinidades. Então, o meu primeiro capítulo da tese, ele está relacionado à análise da representação de personagens masculinos hegemônicos e fracassados no romance de 30. Então, eu lanço um olhar para essa questão da hegemonia e para a perspectiva da masculinidade fracassada, que acaba sendo o viés mais importante da tese. De que maneira esses personagens masculinos são vistos como fracassados? De que maneira eles fracassam quanto à sua masculinidade? E como eles se veem como fracassados? E para que eu possa chegar até esse percurso, eu desenvolvo algumas reflexões voltadas a esse ideal hegemônico inatingível, que é uma masculinidade utópica, né? Uma masculinidade completamente cheia de status, de exigências, de cobranças para que se chegue a esse hegemônico, que acaba sendo, por isso, inatingível. Então, aí dentro desse capítulo eu também desenvolvo reflexões acerca da heteronormatividade, heterossexualidade compulsória, essa relação entre masculinidade e heterossexualidade como sendo o hétero a única possibilidade de sexualidade para ter validado o masculino, né? E também desenvolvo algumas reflexões acerca da relação naturalizada entre masculinidade e violência, como se fosse um pressuposto de herança orgânica que se tem do masculino, através de análise de personagens que comprovam que essa violência é tão naturalizada a ponto de ser considerada uma herança do masculino, ou seja, para ser homem tem que ser naturalmente agressivo e violento. Caso não seja, desclassifica-se sua masculinidade de alguma maneira. Então, são desenvolvidas análises aliadas a reflexões teóricas nesse capítulo, e eu parto, então, no segundo capítulo para um afunilamento das questões voltadas à homossexualidade masculina também,
relacionada a esse fracasso da masculinidade, essa ideia de fracasso, e também desenvolvendo algumas análises aprofundadas sobre a temática em algumas obras. Então, o meu terceiro capítulo é voltado a análises mais específicas relacionadas a masculinidades e a homossexualidade masculina. Bom, então, partindo aí para Capitães de Areia, pensando nos retratos da homossexualidade masculina, acho que é válido um breve resumo, né? A gente trata aqui de um romance que retrata o cotidiano de um grupo de meninos de rua de Salvador, abordando questões como abandono, a vivência de rua, marginalização, de cerca de 50 jovens, entre crianças e adolescentes, que vivem segundo suas próprias leis. Eles precisam criar leis, e essas leis envolvem masculinidade também, envolvem seguir determinados padrões, e são coordenados por uma dessas crianças, né, desses adolescentes, que é a figura do Pedro Bala, que, pelo que eu vi, tem alguém falando de Pedro Bala também aqui no simpósio, né? A quem são destinadas todas as decisões do grupo. Por quê? O interessante é o motivo disso. O Pedro Bala ele é elencado para ser o chefe do grupo, por ele ser considerado, uma das características é por ele ser o mais corajoso do grupo. Então, a sua coragem valida a sua masculinidade. Ele é uma criança, né, como todos os outros, de quem é retirada a infância, precisa ser retirada essa infância. É muito evidente, muito importante essa questão, mas não é uma questão sobre a qual eu me centro, não vale desenvolver aqui nessa apresentação. Mas é retirada essa infância dele para que ele se porte como homem. E o que é essa masculinidade que o Pedro Bala carrega? É um peso gigantesco que ele precisa desenvolver, que ele precisa coordenar, ele precisa tomar posturas aí que levem ele a ser identificado como o chefe do grupo. Bom, então, acerca dos retratos da homossexualidade masculina, eu trago aqui alguns tópicos e desenvolvo com alguns trechos da obra. Primeiramente, há duas personagens, o Boa Vida e o Gato, em que há um embate deles, o Boa Vida tentando manter uma relação sexual com o gato, e o gato, que é reconhecido por sua beleza, por sua masculinidade, ele não permite. E aí a maneira como ele se coloca para não permitir essa relação é o que é interessante. A heterossexualidade do gato se revela como padrão de masculinidade. Ele passa a ser identificado como mais homem, como homem de verdade, por conta desse padrão hétero. Então, trago esse trecho. Boa Vida achava-o decididamente lindo. O gato tinha um ar petulante e, embora não fosse uma beleza efeminada, agradava Boa Vida, que, além de tudo, não tinha muita sorte com mulheres. Eu trago ênfase nesses dois trechos, essas duas partezinhas aí do fragmento, que diz, embora não fosse uma beleza efeminada. Foco aí para esse embora. A gente tem um termo que envolve uma oposição, né, uma ideia de oposição. Ou seja, se o gato tivesse uma beleza efeminada, colocando aí essa dualidade entre masculino e feminino, né, sendo o gato representado pelo feminino e o Boa Vida pelo masculino, seria permitido, né? E aí, por isso, tem esse foco. Embora não fosse uma beleza efeminada, agradava a Boa Vida. Se fosse efeminada, estava tudo bem. Mas há esse embora. Embora não fosse, agradava. Se fosse, estaria ok, estaria mais validada ainda a possibilidade dele ter uma relação. E, além de tudo, não tinha muita sorte com mulheres, o Boa Vida. Então, outra justificativa para a homossexualidade, como se houvesse essa necessidade de justificar, né? A única maneira de se permitir uma relação homossexual é colocando esses dois polos, masculino e feminino, um que represente o masculino e um que represente o feminino. Não há aí a possibilidade de serem dois homens, mas um representante da feminilidade e o outro da masculinidade. E, além disso, a outra única possibilidade é envolvendo a ausência de sorte com mulheres, pois se tivesse sorte com mulheres, não deveria ter por que envolver uma relação com outro homem. Então, são duas justificativas bem plausíveis, bem carregadas desse estereótipo, desse preconceito. Então, há uma investida do Boa Vida, somada ao conceito de masculinidade em contraponto com a ideia de sexualidade. No minuto, o gato estava de pé. Tu te enganou, mulato, eu sou homem. Mas Boa Vida já não via nada, só via seu desejo, a vontade que tinha do corpo alvo de gato. E se atirou em cima dele, com a intenção de derrubá-lo e forçá-lo.
Mas o gato desviou o corpo, passou-lhe a perna, Boa Vida se estendeu de nariz. O gato disse, ele pensava que eu era maricas, tu te faz besta. Interessante que esse conceito de masculinidade, o que é ser homem, tem uma carga muito importante nessa ideia da construção da masculinidade. Há diversas ideias de conceituação do que é ser homem. A gente encontra durante a leitura aí do Romance de 30, de diversas obras, essa presença. Eu sou homem, portanto sou violento. Sou homem, portanto me afasto completamente do feminino. Aqui o ser homem significa ser hétero, né? Eu sou homem, ou seja, não sou homossexual, muito menos passivo, já que a passividade se afasta completamente do ideal de masculinidade por estar mais distante da ideia do hétero, né? E além disso, ele ainda coloca, ele pensava que eu era maricas, a única possibilidade de ter uma relação de um homem com o outro é que um esteja relacionado a esse ideal de feminilidade. O gato, então, ele carrega o estereótipo da masculinidade e virilidade. O gato respondia aos sorrisos e seguia, esperava que uma o chamasse e fizesse amor com ele. Então, o gato, ele não tem nenhuma possibilidade, nem que ele demonstrasse, ele não demonstra desejo por outro homem, mas nem que ele demonstrasse, ele não teria possibilidade, já que ele tem esse estereótipo da virilidade. Ele chama a atenção de mulheres, ele pode escolher a mulher que ele quisesse. Ele poderia escolher a mulher que ele quisesse, portanto, não cabe a ele, não é possível a ele ter qualquer relação vinculada à homossexualidade que seja aceita. Há também a ideia da dicotomia de atividade e passividade, até mais importante do que essa relação entre heteronormatividade e homossexualidade. É mais importante a ideia de ser passivo ou ser ativo do que de ser hétero ou ser homo, já que dentro do próprio grupo, aqueles que são excluídos, como vou apresentar nesse próximo trecho, são os homossexuais passivos, ou seja, a homossexualidade é permitida desde que não envolva passividade. Pedro Bala acordou com um ruído perto de si, dormia de bruços e olhou por baixo dos braços. Viu que o menino se levantava e se aproximava cautelosamente do canto de pirulito. Pedro Bala, no meio do sano em que estava, pensou, a princípio, que se tratasse de um caso de pederastia, e ficou atento para expulsar o passivo do grupo, pois uma das leis do grupo era que não admitiriam pederastas passivos. Foco aí também para a expressão, para o termo que era usado à época, né? Pederastia, esse termo pejorativo que envolve a homossexualidade, e mais especificamente, a exclusão de homossexuais passivos do grupo. Então, o olhar do Pedro Bala não é aquele que vai realizar uma relação sexual ativa, é para que o passivo seja excluído. E aí isso também traz essa ideia do estereótipo e preconceito vinculado à homossexualidade que é aproximada à feminilidade. O padre José Pedro, na obra, ele é uma figura associada ao aconselhamento, em quem os meninos confiam, e é ele que é o responsável por levantar a questão da exclusão dos pederastas do grupo, e ele também relaciona essa perspectiva da homossexualidade à doença, né, ao comportamento doentio. E a maneira que o padre encontra para convencer os garotos a banir a homossexualidade do grupo é defendendo a ideia de que um comportamento homossexual seria um comportamento indigno de homem, ou seja, mais do que isso ainda, vinculado à feminilidade, o que seria ainda pior. Pior que não ser considerado homem é ser considerado próximo ao feminino. E isso é o ápice para que o Pedro Bala tome a decisão de afastar completamente essas pessoas que tiverem qualquer atitude que as aproximem da feminilidade e torne de maneira indigna aquela masculinidade que deveria ser exigida que seria exigida pelo grupo. E também a presença aí da homossexualidade tratada como uma doença que inclusive é arrancada de maneira cirúrgica, é relacionada a essa ideia da cirurgia, de tirar um corpo doente, uma parte estragada do corpo, é retirar a homossexualidade de dentro do grupo. Isso é representado por esse trecho. Padre José Pedro achava que Deus perdoaria e queria ajudá-los. Fora mesmo ele um dos que mais concorreram para exterminar a pederastia do grupo, enquanto ele lhes disse que era necessário acabar com o pecado, uma coisa imoral e feia,
Os meninos riram nas suas costas e continuaram a dormir com os mais novos e bonitos. Mas no dia em que o padre, desta vez ajudado pelo querido de Deus, afirmou que aquilo era coisa indigna num homem, fazia um homem igual a uma mulher, pior que uma mulher, Pedro Bala tomou medidas violentas e expulsou os passivos do grupo. Pedro Bala arrancou a pederastia entre os capitães de areia, como um médico arranca um apêndice doente do corpo de um homem. Esse trecho, então, ele é riquíssimo para que a gente possa observar várias perspectivas acerca desse ideal masculino, né? O que o padre tenta defender, ele começa com a ideia de que é pecado, é imoral, é feio. E aí os meninos seguem com a vida. O que faz, de fato, eles tomarem a decisão, mais especificamente o Pedro Bala, que era o chefe do bando, tomar a decisão de que aquilo deveria ser excluído, é quando o padre tem a ideia de relacionar aquilo à atitude feminina. Eles não querem ser relacionados às mulheres, eles não querem ter retirada de si a sua potente, a sua válida, a sua importante masculinidade. Então, é o momento em que o Pedro Bala, interessante ainda, toma atitude violenta, ou seja, retomando aquela ideia de que a violência reforça o masculino, e expulsa os passivos do grupo, não os ativos, porque ser ativo está tudo bem, ser ativo ainda está dentro do padrão ideal de masculinidade ou mais próximo dele, né? Então ele arranca a pederastia como um médico arranca um apêndice doente, arranca o homossexual do grupo como uma doença, como algo a ser excluído. Então é essa perspectiva que a gente tem do homossexual masculino nessa obra, essa ideia de crianças que não conseguem se compreender e compreender sua masculinidade e vão tentando fazer isso por meio de interpretações que os levam a buscar algum tipo de exclusão, já que a homossexualidade é vista, é relacionada a algo que está sempre vinculado ao feminino, que está sempre vinculado ao doente, que está sempre vinculado ao errado. Bom, essa é uma das reflexões acerca da representação das masculinidades e da homossexualidade. Já esgotou, tá? Ah, tudo bem. E essas são as referências. Tá. Aqui. Obrigada, pessoal. Parabéns pela apresentação. Agora o trabalho de Emanuela Pereira de Souza Dantas, mestra pela UERN, vai apresentar Pedro Bala sobre a opressão à luz da resistência. Emanuela está por aí? Saiu. Não estou vendo aqui. Então, vamos passar para a Alessandra Queiroz Santos. O Entre Lugar nessa terra de Antônio Torres. Vamos lá, Alessandra. Bom dia, gente. Vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo, né? Estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Eu me chamo Alessandra, eu sou mestranda do programa de pesquisa Estudos de Linguagem aqui da UNEB, em Salvador. A minha pesquisa tem por tema, né, o meu artigo tem por tema o Entre Lugar na obra Essa Terra, de Antônio Torres. Aqui eu trouxe a imagem do livro Essa Terra e a imagem aqui do Antônio Torres. Antônio Torres nasce no dia 13 de setembro de 1940, em Junco, hoje cidade de Sátiro Dias, no sertão baiano.
Estudou em Alagoinhas e Salvador, ali ingressando no Jornal da Bahia como repórter. Em 1961, ele transfere-se para o Diário de Última Hora de São Paulo. Na capital paulista, ele vai trocar o jornalismo pela publicidade. Estreia na literatura em 1972, com o romance Um Cão Uivando para a Lua. E em 1976, ele publica Essa Terra, seu maior sucesso, traduzido para diversas línguas. É escritor premiado, com vários romances publicados, dentre eles a trilogia do Junco, composta por Essa Terra, O Cachorro e o Lobo e Pelo Fundo da Agulha. Foi condecorado com o Prêmio Chevalier das Artes e das Letras pelo conjunto da obra. Seu universo romanesco é constituído de cenários rurais e urbanos e da história. É também contista, cronista e autor de uma história para crianças. É membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Letras da Bahia, na qual ocupa a cadeira 9, sucedendo a João Ubaldo Ribeiro. A migração é um fenômeno universal. Os processos de deslocamentos físicos fazem parte da história da criação humana, chegando a ocupar importantes posições ao longo da história. Foi por meio dos deslocamentos que outrora os hebreus chegaram à Terra Prometida, e é por meio do crescente desenvolvimento irregular ou desigual dos espaços, como campos, cidades, metrópoles, que fazem parte da rota que apresentam os países no fenômeno mundial. A experiência migratória carrega consigo um processo pelo qual o migrante rompe, ainda que não intencionalmente, com os laços afetivos, simbólicos e culturais de seu lugar de origem. Porém, esses rompimentos podem levá-lo a experimentar o estranhamento, dificuldades, mal-estar e solidão. O drama da viagem, do desenraizamento, da diáspora, do entrecruzamento de culturas a que são lançados, fazem de Essa Terra de Antônio Torres um romance universal. Haja vista suas feições particulares que assumem no território brasileiro, na trajetória sertão-metrópole, numa viagem de ida e volta que se concretiza para além do deslocamento dos corpos, mas das vivências, transição de valores, imaginários, comportamentos e condições de vida. O tema da migração é, de fato, recorrente nas obras de escritores consagrados da geração de 30, tais como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. Ainda que Antônio Torres tenha dialogado com tais obras e incorporado referências significativas das obras destes ficcionistas, ele inicia uma nova abordagem ao tema da migração, ao incorporar às suas narrativas efeitos que invocam um panorama identitário conflituoso, a se debater entre os traços do global e do local, encurralado numa espécie de entrelugar da cultura, incompreensível e impraticável aos personagens. Narrada sobre o olhar do irmão mais novo que ficou, Nelo é presença ausente. É por Totoim que conhecemos a família Cruz e o drama da trajetória feita pelo protagonista, que ao deixar sua terra, sua casa, sua família, aventura-se na metrópole paulistana, perdendo seus valores tradicionais, numa incompleta substituição por outros, em sua tentativa frustrada de inclusão na geografia próspera do Sudeste industrializado. O irmão mais velho vê em São Paulo um Eldorado a conquistar. Aqui temos uma citação do livro que diz assim: Nelo descobriu que queria ir embora no dia em que viu os homens do Jeep. Estava com 17 anos. Ele iria passar mais 3 anos. Oi? Não está passando os slides, tá? Eu não estou... Agora sim, pronto. Vou continuar. Tá vendo? Tá, né? Sim, agora sim. Nelo descobriu que queria ir embora no dia em que viu os homens do Jeep. Estava com 17 anos. Ele iria passar mais 3 anos para se despregar do cós das calças de papai. 3 anos sonhando todas as noites com a fala e a roupa daqueles bancários. A fala e a roupa de quem com certeza dava muita sorte com as mulheres. Ao tornar-se ídolo do Junco, palha lenha de seus sonhos, uma vez que concretizou a aspiração coletiva de migrar, Nelo, o herói em trânsito, transforma-se num sujeito fragmentado, colocado entre 2 mundos. De um lado, os valores paternos, em que se destaca o apego à terra e à família, paraíso perdido, lugar de saudade, sempre visto como nossa casa. De outro, os valores maternos calcados na aspiração do progresso,
incorporação de novos costumes e valores com apelos destinados principalmente ao consumo e à fragmentação do sujeito, esmagado pelo trabalho alienante, pelo ritmo de vida, pela solidão e pela violência cotidiana. Abre aspas. Aqui vivi e morri um pouco todos os dias, no meio da fumaça, no meio do dinheiro. Não sei se fico ou se volto, não sei se estou em São Paulo ou no Junco. Nelo experiencia a cidade como esse espaço hostil e, ao mesmo tempo, fascinante. Contudo, as desventuras dele ao chegar a São Paulo são suficientes para fomentar a sensação caracteristicamente moderna descrita por Hall de não estar em casa. A angústia e desconforto do protagonista é proveniente de seu desenraizamento contínuo, em que se vê envolvido e no qual pouco pode intervir. Assim, a impotência deste dá-se não só pelas condições sociais e econômicas precárias, que agem no sentido de levá-lo ao inevitável deslocamento literal, como também pelo deslocamento ocorrido dentro da sua identidade no âmbito cultural. Um dia pegou um caminhão e sumiu no mundo para se transformar como que por encantamento no homem belo e rico, com seus dentes de ouro, seu terno folgado e quente de caçemira, seus Ray-Bans, seu rádio de pilha faladorzinho como um corno, e um relógio que brilha mais que a luz do dia. Um monumento em carne e osso, o exemplo vivo de que a nossa terra também podia gerar grandes homens. Ao vivenciar um processo migratório, Nelo não o faz somente por questões políticas e econômicas, mas também porque existe uma produção de imagens do Nordeste em contraposição à do Sudeste. Desta forma, o protagonista em trânsito deixa sua terra não apenas por questões econômicas, como também pela força das imagens que faz do Sudeste um lugar desenvolvido e moderno, ao contrário do Nordeste, que se configura como lugar do atraso e subdesenvolvimento. Sendo assim, argumenta Elis Souza Estrela, abre aspas, os recém-chegados sentiam uma espécie de abismo entre o mundo que deixaram e o novo mundo que agora lhes cabia conhecer e dominar. Enfim, tudo era e é estranho a eles. Tudo lhes causava assombro e insegurança. Medo do desconhecido, medo do desacerto, medo da perdição, medo da fome, vergonha de retornarem em condições muito piores do que partiram. Fecha aspas. A expressão entrelugar surge pela primeira vez no ensaio de Silviano Santiago, o entrelugar do discurso latino-americano, e foi utilizada no sentido de definir a localização do discurso literário dos autores da América Latina entre o modelo imposto pelo nativo inexistente. Essa postura gera uma posição desconfortável na medida em que há uma influência ou empréstimo involuntário de elementos discursivos metropolitanos, dos quais o mais notório é o próprio idioma, em detrimento da diferença. Nelo experiencia esse não lugar na metrópole paulistana. A denúncia aparece na exposição da precariedade em que vivia o protagonista, submetido à marginalização e aos abusos da polícia, tendo sido abandonado pela esposa e pelos filhos, vítima de injustiças e espancamentos, não consegue desvincular-se e devaneia num passado tão recente. Abre aspas. Volta, volta, me debato, esperneio, imploro. Estou me endireitando, estou ganhando dinheiro outra vez. Faço negócios, compro confecções aqui e vendo no norte do Paraná. Me sacolejo dentro das malhas, uma rede de malhas, os braços. Semana passada ganhei um dinheirão em Londrina. Parei de beber. Agora trabalho duro. Volta, um alicate na barriga, um arrepio, um estremeço. Volta, serei outro homem para você. Serei outro Nelo. Me perdoa, volta, um trompaço. Mexe em meus bolsos. Onde está a arma? Volta, volta, pelo amor de Deus. Fecha aspas. Ao longo dos 20 anos em que esteve em São Paulo, Nelo enfrenta a não assimilação do diferente, uma vez que é discriminado e estigmatizado enquanto nordestino e baiano. Abre aspas. Todo baiano é negro, todo baiano é pobre, todo baiano é viado, todo baiano acaba largando mulher e os filhos para voltar para a Bahia. Fecha aspas. Ao chegar ao Junco, o irmão mais velho descobre que se não pertencia à comunidade paulista, tampouco se sente pertencente à comunidade do Junco. Desta maneira, se vê como um ser dividido, incompleto, transportado entre fronteiras.
Para a professora Ana Clara Leão Teixeira Almeida, simultaneamente ligado à capital e ao interior, e em contrapartida, sentindo-se deslocado em ambos os lugares, o indivíduo vive entre um lar-exílio e um exílio que não é um lar. Muitos sentem que a terra tornou-se irreconhecível. Em contrapartida, são vistos como se os elos naturais e espontâneos que antes possuíam tivessem sido interrompidos por suas experiências diaspóricas. Sentem-se felizes por estar em casa, mas a história, de alguma forma, interveio irrevogavelmente. Essa é uma citação de Hall. Nelo assiste à morte de seus sonhos sem poder fazer nada para mudar esta situação. Os mecanismos que o levam ao trânsito, aos devaneios, aos descaminhos, têm sua estrutura calcada na miséria, na exploração, na falta de recursos para sobreviver. Deste modo, a percepção do tempo materializa-se num sentimento de desengano, face aos sonhos acalentados no passado, a um presente desumano e a um futuro sem horizontes. Assim, o protagonista confronta-se com o vazio existencial, condenado ao sofrimento da solidão desesperadora, sem nenhuma chance de escapar à desolação do real. Suicida-se emblematicamente. Com a morte de Nelo, Torres explicita, via narrador, o drama vivido por muitos nordestinos de semelhantes destinos. Numa contestação latente, a responsabilidade da morte de Nelo e, por extensão, de todos os migrantes em situação parecida, recai sobre o Estado, uma vez que, ao omitir-se, deixa a população nordestina entregue à própria sorte, sem estímulos ou políticas públicas capazes de manter as populações nordestinas em sua terra. Mais que delinear o contorno de sujeitos sociais com identidades fragmentadas pelo caos em que vivem, essa terra denuncia a condição social de uma coletividade marginalizada pela exploração econômica, pela miséria, pelo assistencialismo e pelo esfacelamento do homem, que perdeu suas raízes e despersonalizou-se, mostrando com isso que a redenção no que se refere à desigualdade vem, sobretudo, por meio da inclusão social. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada. Parabéns, dona Sandra. Obrigada. Olha, eu coloquei a lista de presença, tá? Para que vocês possam colocar aí. Observem que está aí já no chat. Sara Cavalcante não se encontra, não é isso? E Emanuela Pereira também não. Então, vamos agora ter uma breve explanação sobre as três que apresentaram, os três trabalhos que apresentaram. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Perguntar algo sobre os trabalhos das meninas que apresentaram? Se alguém quiser, pode perguntar algo. Tudo bem. Então, olhem só. Vou começar aqui rapidamente, com a Letícia, né? Parabéns, Letícia, pelo trabalho. Eu gostei dessa questão da esfinge, né, na obra de Clarice Lispector. Eu tenho aqui uma pergunta sobre quando você fala a questão do aprender através da aprendizagem, e depois você diz, né, que essa aprendizagem ela não é concluída. Eu queria entender mais essa explicação que você falou, né? Eu não sei se passou despercebido por mim, mas como é que isso acontece na obra da Clarice Lispector? Poderia explicar melhor? Sim, você consegue me ouvir bem? Sim, sim. O que acontece? Uma aprendizagem é um livro dos prazeres, como o título da obra já fala, né? Uma aprendizagem ou esse livro dos prazeres em si. A Lori, ela é uma personagem que ela não se conhece o suficiente, que ela ainda não conhece o eu, né? Ela sempre está ali camuflando como ela é vista pelo outro através de uma máscara. E aí, para que ela viva esse romance com o Ulisses, ele guia ela, né? Ele fala que quer ela por completo, de corpo e alma.
E aí ela precisa saber antes, né, passar por esse processo de aprendizagem para o autoconhecimento e para o prazer também. E aí, quando eu falo que fica em aberto essa aprendizagem, é porque é uma aprendizagem contínua, a gente está sempre evoluindo e está sempre aprendendo. O livro, ele fica entreaberto, termina com 2 pontos. Então, a gente tem múltiplas imaginações de como seria a história de Ulisses e Lore a partir desse final, né? Que fica entreaberto, que é algo que a Clarice, assim, faz genuinamente, né? Esses artifícios na escrita. E aí, é justamente isso. Nada é concluído, né? A gente está sempre em constante aprendizagem, constante transformação. E esse processo, ele está sempre acontecendo. E aí, assim, pode ser que ela tenha enjoado do Ulisses e não queira mais nada com ele. Pode ser que eles tenham tido filhos, como ele propôs, mas ela não confirmou nada. Então, são inúmeras possibilidades, né? Mas o processo em que ela está passando na história é muito interessante, porque você vê esse conhecimento do eu, né? Ela fala, agora eu sou eu me chamo de eu, né? Então, é isso, eu acho que eu consegui explicar. Muito bem, parabéns, viu, pelo belíssimo trabalho, pela explicação também. Tamires, eu achei também o seu trabalho muito interessante. Eu não havia visto ainda essa questão da homossexualidade de Jorge Amado, e o imaginário, né, do narrador, a retratar a sexualidade de Pedro Bala, ele coloca assim o leitor a identificar, né, o que é o ser homem que você abordou no contexto social. Então, daí nós vamos observar os preconceitos, os machismos, a questão do patriarcalismo, né? Mas eu queria entender, quando você falou em um determinado momento sobre a questão da masculinidade subordinada, eu queria que você colocasse como é que isso acontece na obra. Então, Elane, essa perspectiva de masculinidade subordinada, esse termo masculinidade subordinada, ele é cunhado pela Connell, pela Rainey Connell. Ela traz uma reflexão acerca de um ideal que envolve a pluralidade das masculinidades, né? Ela aborda a ideia de que há diversas maneiras para ser e se reconhecer como homem. E dentro dessas diversas maneiras, há exigências para tal. E nessas exigências acaba se colocando aquele perfil que está acima, né, considerado acima, e aquele que é considerado abaixo. Então, assim, esse perfil que é considerado acima, ele é mais próximo ao ideal hegemônico. O que é o hegemônico? É aquele que é quase que inatingível. É aquele homem rico, forte, poderoso, inteligente, cheio de mulheres, hétero, todos uma gama gigantesca de cobranças. Então, ser homem envolve uma enorme gama de cobranças. E aqueles que não alcançam esse padrão, né, em algum dos quesitos, eles são colocados como subordinados. Então, assim, não necessariamente um homem é subordinado em todas as categorias, mas dificilmente ele vai atingir o hegemônico em todas. Ou seja, todo homem, em qualquer situação, de acordo com esse preceito, acaba sendo subordinado em alguma das categorias em algum momento. Então, aquele homem que é rico, às vezes ele não é considerado bonito. Ou, né, o homem que é rico, ele não tem o corpo ideal para ser considerado um masculino hegemônico. Ele não é forte, ele não é musculoso. Então, em um aspecto ele é considerado hegemônico, em outro ele é considerado subordinado. Então, a ideia da masculinidade subordinada é aquela masculinidade que é vista como menor, como aquela que não atingiu o padrão. O homossexual, dentro dessa perspectiva da ideia de que o hétero acompanha o hegemônico, é sempre colocado como subordinado ao hegemônico, né? Ele é sempre visto com o olhar da marginalidade, que é o que a gente observa, né, nessas referências que eu trouxe do Jorge Amado, que o homossexual é sempre tido como olhar de excluído, com o olhar do preconceito, e o homossexual masculino tem, além disso, essa carga da subordinação, de não ser visto como padrão, ele está fora do padrão. Portanto, ele é colocado pela sociedade como subordinado a esse ideal hegemônico. É mais ou menos isso que você me perguntou? Isso é tão mesmo. Complicado abordar esse ideal de subordinação mas hegemônico. eu agora compreendi, viu?
parabéns pelo belíssimo trabalho. Tá? Boa Obrigada. sorte aí nos próximos capítulos, né, para poder concluir. Obrigada. A Alessandra também apresentou, né, a obra Terra, de Antônio Torres. Eu achei também interessante a forma que você dialogou, né, com os outros autores, a questão do tema da migração. Eu queria entender, assim, como é que esse entre-lugar ele vai estar relacionado à identidade do personagem, e se esse entre-lugar ele se relaciona também com a questão desse deslocamento dele, né, nesse processo de migração. Ok. Antes eu queria falar com o Tamires que hoje a Bahia está comemorando aqui 110 anos de Jorge Amado, né? Está tendo algumas exposições aqui, está uma alegria aqui. Sim, voltando à questão que você perguntou, né? Meu sonho era estar aí, Alessandra. Está tendo várias festas lá no Pelourinho. Em relação à questão do entrelugar, né, na obra, o que demarca essa questão é essas duas coisas, né? Tanto a questão do deslocamento, que faz Nelo sair da sua terra, né, para buscar uma vida melhor em São Paulo, e chega lá nesse lugar, ele vai com esse sonho, né? Ele cria uma série de expectativas de que lá vai ser melhor, de que ele vai ficar rico, de que ele vai ser aquele homem bonito, né? Que ele vai se identificar com aqueles homens do banco, né? Bem vestidos, com seus óculos Ray-Bans, né? Muito bem vestidos e que dá muita sorte com as mulheres. Só que quando ele chega em São Paulo, ele vai ver que nada disso acontece. Ele vive de subempregos, né? Ele é espancado pela polícia, ele é deixado pela esposa, pelos filhos, e ele é agredido pelo próprio primo, que também é um baiano que migra para São Paulo e que consegue dar certo. Então, Nelo, ele não se sente pertencente nem em São Paulo e nem ao Junco, porque assim, ele vai para lá, passa 20 anos sofrendo, e aí quando ele volta, quando ele vê que nada deu certo para ele lá, que o sonho dele não se concretizou, ele volta para o Junco. Só que quando ele volta para o Junco, ele já não se sente mais pertencente àquela comunidade. Então, em São Paulo, ele não teve um lugar. Em Junco, ele não tem um lugar. Então, para ele, só sobrou o não lugar, entendeu? E aí é nesse processo de não pertencer a nenhum desses locais que vai desencadear uma crise nesse personagem e que vai acabar com o suicídio, né? Ele vai se suicidar no quintal da sua própria casa, e isso vai trazer toda uma repercussão, né, no romance, porque assim, Nelo ele vai destruir o sonho da sua família, né, de uma comunidade que achava que ele tinha ido, que ele tinha dado certo. E essa questão, né? Esse não pertencimento. Então, é o lugar do subalterno. Nelo foi subalterno durante toda a vida, e por não encontrar espaço em nenhum desses lugares, ele acaba se suicidando. Acho que, não sei se eu consegui responder, mas é isso que eu tenho a dizer agora. Conseguiu sim, Alessandra, parabéns, viu? Obrigada, entendi agora. É um processo de pertencimento, né? Esse deslocamento, não é isso? Isso. É um trabalho que a gente faz junto com a questão da identidade, né? Junto com essa questão do deslocamento, que ele vai ter essa identidade fragmentada, né? Essa identidade ele vai ser fragmentada. Certo. Então, gente, obrigada pela apresentação dos trabalhos de vocês. Gostei muito de compartilhar um pouco, de aprender um pouco com cada uma de vocês. E aqui a gente encerra, né, essa sessão 3, que teve o título de O Imaginário Erótico Sexual em Obras Modernistas. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos.